Luísa, vamos voltar a conversar com a advogada, especialista em direito digital. Ela já está em tela, a Patrícia Peck. Patrícia, eu vou pedir para você retomar o seu raciocínio anterior, porque Imagina. infelizmente logo no comecinho a gente teve um problema técnico. Uhum. É. Então, Tainá, Luísa, estava comentando justamente o que a Luísa acabou de dizer, né? Então, a partir do momento que a empresa decide oferecer seus serviços ao Brasil, ela está sujeita à legislação brasileira. Hoje, os usuários, quando escolhem também qual serviço gostariam de utilizar, eles têm duas frentes. Tem a do contrato, que são os termos de uso, né? Para que aquela empresa cumpra com o que está colocado ali sobre questões de privacidade, de segurança, moderações de conteúdo, isso tudo normalmente também tem regras específicas, e as leis do país aonde o usuário está, no caso aqui do Brasil, o cidadão brasileiro tem essa camada de proteção. Então, com a decisão empresarial, né, do X sair do Brasil por questões que são medidas extremas, né, uma decisão de uma empresa sair de um país, as decisões que a gente vem acompanhando, essas medidas extremas, todo mundo sai perdendo, né? Porque nós deveríamos estar num caminho de diálogo, de uma construção de um ambiente digital sustentável, né? Ou seja, de colaboração, de como podemos construir esse ambiente que possa ser alcançado de qualquer lugar do mundo, mas que ao mesmo tempo a gente não tem ainda, como já foi dito pelos analistas, um tratado internacional que já tratasse disso de forma igualitária para todos. Então, o que a gente vai ver, sim, é um desafio, uma burocratização, na medida em que pare de se ter esse contato local da empresa, há uma dificuldade muito maior para as autoridades aqui fazerem valer uma ordem judicial estabelecida, o que não quer dizer que não se possam tomar outras medidas técnicas, inclusive evoluir para um bloqueio, em que aí o usuário, por exemplo, pode não conseguir acessar mais aquele serviço a partir de uma conexão daqui do Brasil, né? Espero que a gente não tenha que chegar até essa medida, né? Ou seja, mesmo não estando com representação aqui no Brasil, vai continuar sujeito à legislação brasileira. E se ficar com dificuldade de cumprir com leis do Brasil, ainda há a possibilidade de se aplicar uma medida mais extremada ainda, que é um bloqueio mesmo daquele acesso àquela plataforma, né? Então, acho que temos que olhar para tudo isso e pensar para onde vamos, né? Acho que é importante esse ambiente de diálogo, esse ambiente de construção colaborativa para uma internet ética, segura, saudável, sustentável para todos. Luísa. Professora, antes de mais nada, obrigada pela entrevista. Muito bom poder contar com você aqui. A senhora falou, inclusive, de outras medidas que podem ser tomadas, né, para contornar essa situação. Que tipo de medidas seriam essas, professora? Poderia haver um acordo por meio do Ministério da Justiça, por exemplo, para agilizar essa remoção de conteúdo, mesmo sem a representação aqui no Brasil? Eu digo assim, alternativas para o caso de não haver o bloqueio do X, né? Se o X continuar operando, quais as medidas que a senhora sugeriria para contornar essa questão? Bem, Luísa, logicamente, como qualquer prestadora, né, de serviço que está alcançando brasileiros aqui, há medidas que acabam tendo que ser trabalhadas por autoridades junto àqueles que conseguem gerar um controle maior de acesso, de conexão a esse ambiente, né? Então, são medidas que são mais técnicas, né? Então, por exemplo, você pode ter suspensão temporária ou bloqueio definitivo. Significa que se a remoção do conteúdo não acontece muitas vezes digamos, espontaneamente, para poder se atender a uma ordem judicial, pode haver uma medida mais extrema, que é a retirada completa daquele período, por aquele período, né, temporário, enquanto estiver acontecendo aquele pleito, né, pode ser período eleitoral, pode ser outro, até que aquilo deixe de poder fazer, gerar um risco, gerar um dano, ou algo assim. Então, é quase como se você desse um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Você acaba precisando retirar todo o ambiente
de conteúdo, porque há uma parte daquilo que esteja gerando uma disseminação de conteúdo que tenha sido solicitado a remoção pela justiça. E aí é o botão de suspender acesso, conexão a partir do Brasil àquela página ou ambiente inteiro da plataforma. São medidas já técnicas mesmo de infraestrutura de conexão à internet, tanto disparadas para empresas de telecomunicação, né, como também ali disparadas para empresas de banda larga, né? Professora, e o quão prejudicial isso pode ser num momento em que a justiça será muito demandada por publicações feitas, né, nessa rede social? Estamos falando de eleições. Então, esperamos que a justiça seja acionada, como de costume nesse período. Como é que fica esse limbo, né, de não se saber exatamente a quem recorrer? Nesse momento, qual é a avaliação que a senhora faz do quão prejudicial isso pode ser à democracia, à liberdade de expressão, ao próprio eleitor? Tainá, com toda certeza, nesse momento, se deparar numa situação em que a gente já percebe uma falta de diálogo e de colaboração, isso já é prejudicial, né? Claro que podemos escalar, né? Ou seja, ficar mais prejudicial no sentido de se deixar de ter ali um canal de comunicação que é relevante, ou seja, que é usado pelos usuários. O que a gente tem que pensar do ponto de vista de país, de soberania digital, de legislações, é uma mensagem também de que temos que conseguir atender às legislações. Não é uma surpresa, não é da noite para o dia que se sabe que tem a necessidade de atender esse conjunto de regras aqui do Brasil, e as regras são colocadas principalmente para um ano, que nem um ano eleitoral. Não é de hoje, e acho que é um enfrentamento que não é só do Brasil. Vários países têm tido isso, né, em questões pontuais. Se a pauta para a gente não deixar ela só política, né? Se a pauta é privacidade, se ela é segurança, se ela é criança e adolescente, se ela é direitos autorais, né? Acho que aqui existe uma pauta maior de que toda vez que não houver esse diálogo e essa colaboração entre aquele que tem o domínio da tecnologia e aquele que tem uma responsabilidade de fazer cumprir com as leis vigentes, sempre quem vai sair no prejuízo maior é o usuário final, é aquele que utiliza o serviço, né? E a gente precisa conseguir encontrar mecanismos aí para equilibrar melhor essa relação. Pode ser uma atualização da legislação, podem ser mecanismos de moderação que já estavam sendo avaliados. Uma pena que a gente está de novo numa situação em que a gente não alcançou isso, né? E até algo também que pudesse ser compartilhado por várias plataformas no senso comum, né? Regras mínimas, iguais, que todos pudessem estar seguindo, né? Porque cada um opera de um jeito e de cada forma a justiça também precisa da possibilidade de ter um canal ali de viabilidade de executar. Mas o mais importante é que a gente pense nessa proteção, né, tanto do ponto de vista do cidadão, né, o usuário de todos esses serviços, mas também uma proteção maior, né, que ela saia desse embate, né, não pode ser a vontade de um ou de outro, mas tenha que ser uma coisa que seja a melhor para o Brasil. Lu. Professora, nesse contexto, pegando todo esse gancho que a senhora falou, a regulamentação das redes sociais, que está em discussão no Congresso e também tem uma ação no próprio STF, né, pendente aí de julgamento, em que medida essa regulamentação poderia solucionar todo esse problema que a gente vê hoje? Olha, com toda certeza, Luísa, a evolução de uma regulamentação mínima atualizada, que fosse compactuada por todas as plataformas, já diminuiria situações assim que rivalizam e que a gente chega a medidas extremas, né? Se a gente pensar que o Marco Civil da Internet, que já fez aí seu aniversário de 20 anos, já estaria no momento
de passar por uma atualização, né? E também já percebemos que a situação de ou obedece ou sai do ar também são medidas sempre muito extremadas. Então, assim, de que maneira podemos juntos atualizar regras que também não vão servir só ao Brasil de hoje, vão servir a todo um Brasil digital sustentável que está vindo aí com o uso da inteligência artificial, que não pode ficarmos reféns ou à mercê depois de desvios de conduta ou de prática de ilícito, que acaba prejudicando a todos aqueles que estão usando corretamente. Que quando você tem como medida extrema precisar proibir o uso de uma tecnologia, isso acaba sempre sendo algo de dar passo para trás, né? Então, quer dizer, como é que a gente viabiliza esse uso? Claro que também não é apenas a mão do judiciário, precisa ser um trabalho conjunto de judiciário, legislativo, executivo, existe um trabalho também educativo da própria sociedade, e aí a gente tem que acreditar que é na atualização, que começa com uma atualização da própria legislação e depois com uma campanha orientativa sobre isso a toda a população. É muito triste que a gente esteja nem no início, eu acho, né, professora, dessa discussão, porque quando a gente vai olhar aqui pertinho no Congresso Nacional, a gente vê que é sempre o tudo ou nada, então não consegue nem começar um diálogo, que é o primeiro passo a ser dado, né? Então, está muito inicial ainda, infelizmente, aqui no Brasil, esse tipo de discussão. Mas vamos continuar aguardando e torcendo. Obrigada, professora, pela conversa de agora. Obrigada. Falamos com Patrícia Peck, que é advogada especialista em direito digital. Bom trabalho para a senhora.